Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse na manhã de hoje que a reforma da Previdência no Senado vai seguir o rito normal, mas a votação pode ficar para novembro. Se a Câmara votar, nós vamos dar o rito natural no Senado, sabendo que essa é uma matéria que é uma matéria prioritária para o debate, né, e para a aprovação. Agora, se por acaso não aconteça a votação na Câmara dos Deputados, eu dizia ali que a gente tem até novembro, comecinho de dezembro, para votar essa matéria, né? Não estou dizendo que a gente vai votar ela no segundo semestre, pode ser votada ainda esse semestre, ou não, depende, o sistema é bicameral, precisa que a Câmara vote, porque a matéria entra pela Câmara. Se ela não votar na Câmara, ela não vai para o Senado. Então, a matéria não está no Senado, ela está ainda na Câmara para ir para o Senado. Agora, eu disse e repito, nenhum candidato a presidente da República terá condições de fugir desse debate se essa reforma não for aprovada agora. Vai ter que ter o debate, porque a imprensa, a sociedade brasileira toda vai querer saber o que pensa esse candidato em relação à reforma da Previdência se ela não for feita agora. Os senadores aprovaram hoje em plenário o projeto que inclui o conceito de educação e aprendizagem ao longo da vida, entre os princípios estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A intenção é favorecer o ensino para jovens e adultos, inclusive aqueles com deficiência. A matéria vai à sanção presidencial. Também foram aprovados acordos internacionais assinados pelo Brasil, um sobre o comércio de armas e outro para simplificar documentos utilizados com o Uruguai. Aspectos críticos da reforma trabalhista foram apontados hoje no debate da subcomissão do Estatuto do Trabalho, ligada à Comissão de Direitos Humanos. As mudanças na terceirização com a reforma trabalhista foram criticadas pelos debatedores. Para esta procuradora do trabalho, para gerar lucros, a terceirização força a supressão de direitos. Só vai existir redução de custos na terceirização de atividade fim com sonegação de direitos trabalhistas. Se o prestador de serviço pagar salários menores, aplicar jornada de trabalhos maiores e não pagar as horas extras, se não conceder os intervalos para descanso, se não investir em prevenção de acidentes, que é isso que nós temos percebido. Uma comparação com a legislação trabalhista nos Estados Unidos foi feita por esta auditora. Ela também mostrou que a terceirização prejudica até mesmo os empresários. Os pequenos e médios empresários também se prejudicam nessa cadeia, porque na hora de apontar responsabilidade, se você terceiriza, quarteiriza, é o finalzinho da fila que vai pagar a conta. Por exemplo, a lei do salário e da jornada de trabalho, os Estados Unidos têm lei sobre isso, tem uma jornada máxima de 40 horas, o salário mínimo federal, e tem a lei de padrões trabalhistas justos, e que prevê, sim, adicional de horas extras, né? Apesar de ter um limite de 40 horas com adicional de horas extras. Outro ponto discutido foi a caracterização da relação de emprego. A reforma trabalhista recente teria trazido incertezas quanto ao trabalho autônomo efetivo ou aparente, falsa pessoa jurídica e a questão da subordinação. A subordinação estrutural, que é quando o indivíduo se insere na dinâmica operacional da empresa. Muitas vezes ele estará distante, não receberá ordens de um supervisor, mas ele tende a se encaixar naquele modelo de produção. A figura do teletrabalho cada vez nos aproxima disso. Preste serviços na sua pessoa com uma certa exclusividade, com continuidade e com subordinação às ordens, àquela estrutura operacional daquele tomador de serviços, você pode ter certeza que se houver uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho e se houver uma fiscalização do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, haverá sim a caracterização da relação de emprego. A OIT se manifestou pedindo que o Brasil reveja pontos da reforma trabalhista, inclusive a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Saiu ontem essa decisão da comissão da OIT pedindo explicações ao governo brasileiro. O Congresso Nacional vai criar uma comissão especial para tratar da criação do Sistema Integrado de Segurança Pública. A comissão será presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidou o presidente, o ministro
da Suprema Corte, Alexandre Moraes, pela sua experiência de ter passado como secretário de Segurança Pública do maior estado brasileiro, que é São Paulo, de ter sido ministro da Justiça, de ter sido advogado nessa área criminalista e de ser ministro da Suprema Corte. Então, conhecendo todos, né, os meandros dessa questão da segurança pública. E nós combinamos, eu e Rodrigo, que transformaríamos essa comissão em uma comissão do Congresso Nacional para encontrarmos aí uma saída. Por exemplo, recursos oriundos do tráfico de arma e de droga, o rastreamento deles ser facilitado, porque tem regras hoje que impedem esse rastreamento. E aí, dentro disso, nós estamos defendendo com muita convicção, com muita veemência, a integração, né, de segurança pública. Porque nós temos, como eu disse, o Sistema Único de Saúde, que é unificado, é integrado, e nós sabemos de quem é a responsabilidade: do Estado, do município e da União. E aí tem o fundo, ele é gerido, né, não por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas que definem quais as prioridades para a saúde. A mesma coisa acontece com o Fundeb na educação. E na segurança pública no Brasil? Qual é o sistema integrado que nós temos? Nós temos o FUNPEM, que tem recursos que não são alargados, digamos assim, para efeito da sua aplicação. O FUNPEM pode construir penitenciária, pode fazer outras coisas, mas, por exemplo, não pode comprar armas. O Estado do Ceará contratou, se não me falha a memória, 9.000 novos policiais. Mas ele precisa comprar armamento para isso. Nós temos que fazer algo integrado. Por exemplo, o Exército apreende armas poderosas nas fronteiras e essas armas são destruídas. Elas podem perfeitamente ser registradas e doadas para os estados brasileiros. Uma aprovação unânime para o projeto considerado urgente. Se depender dos senadores, o governo federal vai ter 6 meses para instalar bloqueadores de celular nos presídios. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei do senador Eunício Oliveira vai liberar recursos do Fundo Penitenciário Nacional para instalar bloqueadores do sinal de celular nas prisões. O objetivo é impedir detentos de continuarem a comandar quadrilhas de dentro dos presídios. Não se pode admitir que os presídios, locais onde se espera seja o detento penalizado pelo delito que cometeu e tão, ou mais importante, seja ressocializado para que retorne a viver em sociedade, se transforme em verdadeiros escritórios remotos do crime. O projeto estabelece que a instalação dos aparelhos deve ser feita dentro de 6 meses a partir da publicação da lei. O serviço terá que ser executado pelo governo federal com a participação das operadoras de telefonia. Que haja a contribuição das concessionárias dos telefones celulares no sentido de oferecer todas as informações necessárias àqueles que vão instalar os bloqueadores. Alguns senadores criticaram o papel que o governo vem desempenhando quanto à segurança pública. O governo Temer tirou recursos do Fundo Penitenciário Nacional e, segundo, nós estamos pagando pelos erros do passado, que eu espero que a gente pense no futuro. Não dá para deixar de perceber que tem uma correlação entre esse problema que nós estamos vivendo no concreto e a falta de investimento. Nós não temos o direito de ficarmos apenas em pequenos projetos como esse, embora necessários, e deixando o povo na ilusão de que vamos resolver a violência, que tem uma causa estrutural. Apesar das críticas, o projeto foi aprovado por unanimidade e segue para a Câmara dos Deputados. Eu agradeço ao plenário pela unanimidade da votação. Também vai para a Câmara dos Deputados um projeto da Agenda Microeconômica do Senado. A proposta para beneficiar micro e pequenas empresas do Simples Nacional que utilizam o regime de substituição tributária do ICMS. Uma das modificações é a inclusão de novos produtos para enquadramento no regime: sorvetes, cafés, mates e produtos de cutelaria. Na substituição tributária, quem recolhe o imposto não é o contribuinte que fez a venda. Normalmente, essa arrecadação é antecipada pelo fabricante. Após a retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional já tem 22 medidas provisórias na pauta. A privatização da Eletrobras e as mudanças na reforma trabalhista estão entre os temas a serem analisados nos próximos dias.
Uma das medidas provisórias mais polêmicas é a que promove alterações na reforma trabalhista, que entrou em vigor no final do ano passado. O texto regulamenta a contratação do trabalhador por hora, acaba com a figura do trabalhador autônomo exclusivo e proíbe grávidas de trabalharem em local insalubre de grau máximo. As gestantes poderão atuar em serviços insalubres de grau médio ou mínimo, desde que seja apresentado um atestado médico autorizando o trabalho. O governo, ao aprovar a reforma trabalhista, se comprometeu com a medida provisória para ajustar alguns pontos que foram levantados aqui no Senado. Nós cumprimos esse compromisso. Agora vai ser instalada a comissão, a partir daí vai se discutir. Existem muitas emendas, mas é claro que essas emendas tentam reabrir a discussão da reforma trabalhista, mas isso não vai ocorrer. A comissão mista que vai discutir a medida ainda não foi instalada. Se for aprovada pela comissão, a matéria ainda tem que ser analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O prazo para os parlamentares analisarem a MP termina em 22 de fevereiro, mas pode ser prorrogado por mais 2 meses. Eu estou acreditando que essa medida provisória não será nem votada, mas se for votada não muda praticamente nada. É tão paliativa essas mudanças que não resolve grande coisa. Mas é uma forma do governo tentar mostrar para a sua base que ele pelo menos mandou uma MP, mas algumas alterações muito tênues, insignificantes. Outra medida provisória polêmica que aguarda instalação da comissão mista é a que abre caminho para a privatização da Eletrobras. O texto retira de uma das leis do setor elétrico a proibição de privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias, incluindo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Eu quero crer que eles não terão tanta facilidade assim para aprovar, porque, sobretudo, nas regiões norte e nordeste, o que nós temos visto das bancadas aqui no Senado Federal é uma reação drástica contra a privatização, inclusive dos parlamentares e senadores que compõem a base de Michel Temer. Além das medidas provisórias da reforma trabalhista e da privatização da Eletrobras, outras 10 já foram publicadas e ainda aguardam instalação das comissões mistas. Já as MPs da renegociação da dívida dos estados e do investimento em rodovias federais já estão prontas para votação na Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.